Esse gato não tem botas, mas eu posso assegurar que ele é muito malandro. É uma gata, na verdade, farofa, né? O gato, de fato, é um animal brincalhão. Misterioso também, pois muito independente. E por isso talvez seja o grande protagonista de um dos contos mais famosos das culturas ocidentais. Um animal venerado no Egito, na Antiguidade, mas um animal que podia também ser muito mal considerado, em particular na Idade Média, em que foi associado a poderes demoníacos, à luxúria, à sexualidade, ao mal e às trevas, talvez pela luz que refletem os olhos de um gato pela noite. Mas um animal que não deixava de livrar os agricultores de invasores nos campos, né? Invasores como ratos ou coelhos. Foi justamente esse animal, o gato, esperto e imprevisível, que chegou a ser, no conto de Charles Perrault, o rei das malandragens. Essa é uma ilustração de Gustave Doré, do século XIX. E eu adoro essa imagem porque nós temos um gato é, híbrido, né? Ambíguo. Ele é ao mesmo tempo humanizado, com essas botas, com esse jeito elegante, portentoso, né? É, um porte aristocrático, e ao mesmo tempo não deixa de ser um animal com uma certa ferocidade, uma atitude felina, e ele tem também um colar de ratos em torno do pescoço. Bom, mas enfim, o crítico Antônio Cândido consagrou um ensaio muito famoso ao livro As Memórias de um Sargento de Milícias, romance de Antônio de Almeida, publicado em 1854. Pode parecer que não tem nada a ver com Gato de Botas, mas, embora Cândido se refira a um jogo típico de acomodações entre a ordem e a desordem no seio da sociedade brasileira, as observações que ele faz nesse ensaio sobre a dialética da malandragem abrangem também fatos sociais e atitudes comportamentais que vão além da simples realidade brasileira e que podem remeter, eu acho, ao conto O Gato de Botas. Um dos maiores esforços das sociedades, através da sua organização e das ideologias que a justificam, é estabelecer a existência objetiva e o valor real de pares antitéticos, entre os quais é preciso escolher e que significam lícito ou ilícito, verdadeiro ou falso, moral ou imoral, justo ou injusto, esquerda ou direita política e assim por diante. Quanto mais rígida a sociedade, mais definido cada termo e mais apertada a opção. Por isso mesmo, desenvolvem-se, paralelamente, as acomodações de tipo casuístico, que fazem da hipocrisia um pilar da civilização. E uma das grandes funções da literatura satírica, do realismo desmitificador e da análise psicológica, é o fato de mostrarem, cada um a seu modo, que os referidos pares são reversíveis, não estanques, e que fora da racionalização ideológica as antinomias convivem num curioso lusco-fusco. Acredito que essa citação de Antônio Cândido ilumina a força de um conto como O Gato de Botas. A sociedade do século XVII, época em que Charles Perrault vivia, era muito rígida, no reino de Luís XIV e da monarquia absoluta. Quanto mais rígida a sociedade, diz Cândido, mais apertada a opção social, né? Mas o que o gato revela, assim como a ironia contida no relato de Perrault, é o fato de que, sim, é possível anular os extremos, reverter os antagonismos sociais e encontrar caminhos para a ascensão social a partir da compreensão de um elemento estruturante dessa sociedade, a hipocrisia, outra palavra utilizada pelo Antônio Cândido. Uma história com uma fada que tem aparência de gata e que faz a fortuna do seu dono foi pela primeira vez transcrita, muito provavelmente a partir da tradição oral, pelo italiano Giovanni Francesco Straparola,
numa versão primitiva que ficou esquecida com o tempo e que foi publicada no livro Le Piacevoli Notti, em 1553, As Noites Agradáveis. Logo, outro pioneiro italiano dos contos de fada, Basile, escreveu sobre um gato, num conto, ao meu ver, de valor literário superior, chamado Gaglioso, publicado no livro do Pentamerone, 1634-1636. Nesse conto, um gato usa também de mentiras e armadilhas diversas para oferecer ao agricultor Pippo a riqueza e a mão de uma princesa. Esse conto, muito bem escrito, com um tom jocoso, muita vivacidade na maneira de contar, ficou também muito esquecido, provavelmente pelo fato de que foi escrito numa língua marginal dentro da Europa da época, ou seja, o dialeto, me desculpem, napolitano, e ele foi pouco traduzido. É de notar que nesse conto de Basile, o gato, embora tenha feito tudo para assegurar a fortuna ao seu dono, acaba por ser rejeitado e desprezado por esse dono no final da história. A história, então, acaba com um tom amargo. Em 1695, e logo numa segunda versão em 1697, nas histórias ou contos do tempo passado, que na posteridade chegaram a serem chamados dos contos da Mãe Gansa, Charles Perrault escreve a versão do conto que se tornaria clássica. É muito provável que ele bebeu nas duas fontes, a versão de Straparola, com várias peripécias que são semelhantes, e também a versão em napolitano de Basile, com sua escrita concisa e humorística que vamos voltar a encontrar na versão de Perrault. Nesse conto de Perrault, o animal esperto não é uma gata, mas um gato. Como na versão de Straparola, a união entre ele e o dono nunca sofre falha e eles mantêm a amizade até o fim. Isso não acontece no conto de Basile. Sobretudo, os elementos inventivos de Perrault fazem desse conto uma verdadeira obra-prima. Em primeiro lugar, a ironia com o poder e uma figura do rei que se deixa facilmente iludir pelas aparências. Por exemplo, no final do conto, depois da luta entre o gato e o ogro, nós temos essa frase bem significativa. Le roi, charmé des bonnes qualités de monsieur le marquis de Carabas, charmé des bonnes qualités, encantado pelas boas qualidades do marquês. Mas quais são essas qualidades? Em pouquíssimo tempo, o rei apenas teve a oportunidade de ver que o marquês ele teria muitas terras, um belo castelo e, além disso, é um moço bonito. Só isso. Essas são as qualidades do marquês. De même que sa fille qui en était folle. A filha do rei já está apaixonada pelo marquês, né? E, voyant les grands biens qu'il possédait, vendo, e isso está escrito com todas as letras agora, vendo os inúmeros bens que o rei possuía, que o marquês possuía, me desculpem, o rei diz: après avoir bu 5 ou 6 coups, depois de ter bebido 5 ou 6 vezes, né? 5 ou 6 taças. Ou seja, ele está totalmente alterado, está bebaço. Il ne tiendra qu'à vous, monsieur le marquis, que vous ne soyez mon gendre. Em outras palavras, eu te deixo tudo, você é meu genro, te deixo meus bens, minha filha, fica feliz. Há, portanto, alguns elementos satíricos, né, no conto de Perrault, e um outro ingrediente muito interessante da versão do escritor francês é de que maneira ele vai demonstrar toda a força da retórica do gato. Uma coisa bem significativa é que o gato é o personagem que mais fala no discurso direto, ou seja, num diálogo mesmo entre aspas, né? No encontro com o ogro, o gato, num primeiro momento, pergunta para o ogro se ele seria capaz de se converter em leão, num animal feroz, e, obviamente, o ogro faz isso, se converte em leão, o que assusta o gato. Num segundo momento,
o gato vai perguntar se o ogro é capaz de se converter num animal pequeno. E em dois momentos diferentes, ele desafia o ogro, dizendo: não, mas isso não é possível. Você, tão grande, gigantesco assim, se converter num animal pequeno? Né? E claro, o ogro vai aceitar o desafio, se converter em rato, o que vai permitir ao gato comer o ogro. Então nós vemos nesses dois momentos essa insistência retórica do gato que é admirável. On m'a assuré encore, mais je ne saurais le croire. Me falaram também, mas eu não me atreveria a acreditar nessa versão, né? Eu não posso acreditar nisso. E num segundo momento, je vous avoue que je tiens cela tout à fait impossible. Então ele está jogando, ele está brincando com o orgulho do ogro. Je vous avoue, eu confesso, eu admito, que eu acho que isso é totalmente impossível. Outro elemento novo no conto de Perrault é a aparição de duas moralidades que dão uma complexidade maior a essa história. Uma das particularidades do Gato de Botas no que diz respeito a outros contos é que Perrault vai deixar duas moralidades em vez de apenas uma. Como se ele dissesse para o leitor: olha, meu querido leitor, essa história pode parecer simples, engraçada, mas ela é mais complexa do que você acha e ela pode ser lida e interpretada de diversas maneiras. Primeira moralidade é a ideia de que a esperteza, a inteligência, a habilidade valem muito mais do que bens adquiridos por herança. E com todas essas qualidades, entre aspas, um jovem moço pode ascender aí na escala das classes sociais, né? L'industrie e o savoir-faire valem mieux que des biens acquis. Segunda moralidade é a ideia de que as aparências são um elemento fundamental de construção de nossas sociedades. Por quê? Se o filho de um moleiro com tanta velocidade, está escrito aqui, avec tant de vitesse, pode gagner le cœur d'une princesse, pode ganhar o coração de uma princesa, então é porque l'habit, la mine et la jeunesse, pour inspirer de la tendresse, não são pas des moyens toujours indifférents. A roupa, a beleza do rosto, la mine, e a juventude, para inspirar carinho, não são meios indiferentes. Ao contrário, de certa forma é um eufemismo, mas todas essas qualidades, entre aspas, mais uma vez, são fundamentais. São fundamentais para crescer dentro da sociedade e conquistar os corações. É uma ética um pouco duvidosa, que não é propriamente uma ética, uma moral adequada para as crianças, né? E é uma reatualização de uma frase do escritor Rabelais, que no século XVI, um século antes de Perrault, escrevia: l'habit ne fait pas le moine. A roupa, l'habit aparece, né, na moralidade de Perrault, a roupa não faz o monge. Ou seja, as aparências podem ser enganosas. Por fim, aparecem dois elementos narrativos novos que enriquecem a história. De fato, surge no relato de Perrault um ogro que o gato vai enfrentar, realizando provavelmente sua maior façanha de todo o conto e demonstrando com força como um pequeno David pode, com uma boa dose de pilantragem, derrubar um terrível Goliás. E eu faço aqui alusão, claro, ao episódio da Bíblia. A outra novidade no enredo é que esse gato agora, além de ser um animal que fala, tem um acessório maravilhoso, pois ele exige que o dono dele lhe dê botas, o que vai lhe conferir uma elegância aristocrática. As botas eram usadas pela nobreza, né, na época. E esse elemento, esse acessório, lhe permite falar tranquilamente com o rei. Podemos notar que as botas elas só aparecem duas vezes no conto. A primeira vez
quando o gato exige que o dono lhe dê botas, e a segunda vez numa peripécia um pouco cômica, né? E esse conto realmente tem vários elementos humorísticos. Então é engraçado ver como o maravilhoso aqui, o elemento maravilhoso, ele pode coincidir com uma dimensão burlesca, cômica. O leão, o ogro, me desculpem, assusta muito o gato porque ele se converte em leão. E aí, le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui qu'il gagna aussitôt les gouttières. O gato fica muito assustado, effrayé. Ele vai muito rápido até as calhas, aí, as calhas para a chuva, né? Não sans peine e sans péril. Mas não sem pena e sem perigo. Por quê? Por causa das botas que incomodam ele, né? Para correr rápido no telhado aí do castelo. Tudo isso para dizer que, mais uma vez, Perrault escreve um conto a partir de uma rede intertextual complexa. Ou seja, ele se apoia em diversas fontes para configurar um conto inventivo e particular. E a força dessa história de Perrault é que ele associa, como Straparola e Basile, aliás, os predecessores italianos, ele associa um universo maravilhoso com uma tradição burlesca que era muito forte na Idade Média e no Renascimento, uma tradição em que personagens com condições precárias, ou fracos, ou pobres, conseguem lidar com as dificuldades da vida e, eventualmente, conseguem ascender na escala social, graças à astúcia e a uma inteligência manhosa. É só pensar na figura da raposa, no Roman de Renard, texto muito famoso da tradição francesa na Idade Média. A versão de Perrault, logo, ela vai ser adaptada em outras línguas e culturas. Segundo Florence Windmüller, especialista de literatura e didática em língua francesa, radicada na Alemanha, e aí eu cito ela, da mesma forma que Perrault literarizou contos da tradição oral, adaptando-os à sua língua e à sua cultura, as culturas estrangeiras, por sua vez, adaptaram também os contos de Perrault às suas respectivas áreas. Um exemplo interessante, no caso do Gato de Botas, é o dos irmãos Grimm, os famosos irmãos Grimm, na Alemanha. No primeiro livro de contos dele, aparece uma versão do Gato de Botas muito parecida com a de Perrault. As diferenças principais são as seguintes. Primeiro, tem mais diálogo no conto dos irmãos Grimm. Talvez porque esses contos dos Grimm sejam mais voltados para as crianças, com uma vontade de criar um dinamismo narrativo maior. Segundo, uma oralidade, né? Segundo, o mago substitui o ogro. E aí provavelmente tem uma vontade de se diferenciar simplesmente da versão francesa. E talvez entre a questão aqui do nacionalismo e da vontade de dar um toque mais germânico ao conto. Numa época, o século XIX, em que essas preocupações nacionais começam a ganhar peso. Terceiro, o rei talvez seja uma figura um pouco mais respeitável do que no conto de Perrault, com menos alusões irônicas sobre o poder real, né? Mas o mais curioso é o seguinte: na segunda versão do livro de contos de Grimm, o Gato de Botas desaparece. E aí tem duas explicações possíveis. Como alguns outros contos, essa história, o Gato de Botas, pode ter sido associada com uma tradição mais francesa do que alemã. Por outro lado, os irmãos Grimm parecem acentuar, ao longo dos anos, os valores morais de seus contos, relevando, né, nesses contos uma ética da solidariedade familiar, da lealdade, da honestidade. E o Gato de Botas é uma figura que pode ter incomodado, porque o Gato de Botas não é exatamente uma figura da honestidade, não é uma figura com uma ética muito, digamos, limpa. De fato,
A ética implícita desse conto é muito ambígua. O conto é a história de uma usurpação de identidade, e Perrault traduz muito bem esse fato pela questão da nomeação. Essa usurpação através do nome aparece no seguinte trecho. Voilà, sire, un lapin de Garenne que monsieur le marquis de Carabas. C'était le nom qu'il lui prit en gré de donner à son maître. M'a chargé de vous présenter de sa part. Pela primeira vez, o gato dá uma nova identidade ao filho do moleiro, e o filho do moleiro milagrosamente adquire o título de marquês, adquire um título de nobreza. Nós vemos aqui toda a astúcia do gato e reparamos também na parêntese em que o narrador insere uma pequena observação, né? C'était le nom qui lui prit en gré de donner à son maître, para reforçar a ideia de que aqui vem uma malandragem maravilhosa do gato. É o nome que ele escolheu para o dono, o gato, né? O que é também interessante observar é que na continuação do conto, o próprio narrador vai utilizar esse termo de Marquês de Carabas, e o personagem já não se chama filho do moleiro, né? É o Marquês mesmo. E a seguir também o personagem, esse Marquês, ele vai tomar um banho, depois receber as roupas que o próprio rei lhe oferece. Então, a partir do momento em que ele adquire um nome, um título de nobreza, é como se ele entrasse em uma outra esfera social, né? Vai receber as roupas, entra na água como se fosse um batismo da nobreza. Enfim, é interessante ver como o estatuto social muda a partir dessa mudança de nome. Também outra observação, há várias hipóteses e interpretações sobre a invenção desse nome um pouco estranho, com sonoridade esquisita, o Marquês de Carabas, que foi traduzido por Sacabotas, né, eu acho, em português. Carabas pode, eventualmente, eu vou apenas mencionar duas ou três hipóteses sobre esse nome. Pode ter sido inspirado por um nobre que existia na realidade, que se chamava Carabas, mas Perrault também pode ter lido um dicionário oriental que foi publicado na época, e ele pode ter visto a entrada, a palavra Karabag, palavra turca, que designava um lugar nas montanhas em que os sultanos, os príncipes se reuniam e viviam de 1001 delícias. Essas são duas entre as várias interpretações do nome. O conto valoriza mais o parecer do que o ser. E o gato consegue fazer a fortuna do dono dele através da mentira e da falsidade. Depois de vencer o ogro, o gato, dono do gato, e os novos amigos dele, ou seja, o rei e a princesa, aproveitam, sem se questionar muito, né, uma grande refeição que o ogro tinha preparado. Então nós temos a mentira, a malandragem e o oportunismo. Podemos acrescentar esse quadro pouco glorioso à crueldade. A crueldade do gato que matou o coelho, cita o texto, sem misericórdia, logo mata perdizes, também com uma certa violência, e ele assusta sem nenhuma piedade os agricultores que estão ceifando, cortando aí o trigo. E ele fala: vous serez tous hachés menus comme chair à pâté, que significa mais ou menos: vocês todos vão ser moídos, cortadinhos como um patê. Isso é uma expressão popular, mas vous serez tous hachés menus comme chair à pâté é uma citação exata, precisa, de uma comédia que se chama O Mentiroso, e que foi escrito por Corneille, né, escritor famoso do século XVII, peça de 1643, que era uma das comédias mais famosas, né, na época. E não há aqui uma coincidência, pois é significativo
que o Gato de Botas utiliza uma fórmula do mentiroso. Uma peça onde os verbos narrar, contar e mentir são sinônimos e utilizados pelas diversas personagens da peça. Sobre a crueldade do gato, podem olhar aqui a gravura que aparece nas primeiras edições dos Contos de Perrault, com um gato altivo, droit dans ses bottes, como dizemos em francês, ou seja, direito nas suas botas, literalmente, rígido, né? Que impõe as regras. Quando Luís XIV chega ao trono, né, da França, Charles Perrault, nascido em 1628, está ainda no colégio. Toda a vida de Perrault vai se desenvolver, toda a vida adulta, vai se desenvolver sob o reino desse rei, chamado Rei Luís XIV, até a morte de Perrault, né, em 1703. Os artistas viviam graças a pensões que eram dadas pelo rei ou por nobres da corte de Versailles, né? O castelo onde tinha o castelo de Luís XIV. Portanto, Perrault ele realmente estava próximo desse mundo da corte, ele conhecia bem, e ele era um colaborador de Colbert, que era uma espécie de primeiro-ministro do rei. Tudo isso para dizer que ele conhece muito bem esse universo que, no fundo, ele ataca um pouco, critica sutilmente num conto como o Gato de Botas. E o Gato de Botas é um conto realmente que tem um valor subversivo. Um valor subversivo na medida em que o conto ilumina o jogo das aparências da corte, a hipocrisia que pode dominar nesse mundo, e o rei é uma figura que não escapa a esse jogo de aparências, ao contrário, ele se deixa iludir muito facilmente pela beleza e pelas armadilhas aí do Gato de Botas e do dono dele. Também quero mencionar o episódio do ogro comido pelo Gato de Botas, que é realmente um exemplo muito característico de como enganar o enganador. O enganador seria, no caso, o ogro, que por si só é uma figura com conotação negativa, né? Conotação muito reforçada numa edição do século XIX pela ilustração de Gustave Doré, que vocês podem ver aqui. Esse tema, segundo o crítico norte-americano Bruno Bettelheim, que escreve Psicanálise dos Contos de Fadas em 1976, esse tema seria comum a todas as culturas sob uma forma ou outra, na medida em que as crianças em diversas partes do mundo ficam tremendo e morrendo de impaciência frente ao poder que os adultos detêm, né? E as crianças sabem perfeitamente que ou elas têm que obedecer aos adultos, ou elas então têm uma única maneira de escapar a esse poder, às vezes, absoluto dos adultos, sendo mais engenhoso, mais malandros, mais inteligentes do que eles. É a resposta dos fracos contra os fortes. E o Bruno Bettelheim dá o exemplo da história do pescador e do gênio nas Mil e Uma Noites. A história de um pobre pescador que encontra um vaso, né, no mar, vaso do qual escapa um enorme gênio. Esse gênio ameaça matar o pescador. E a única maneira que o pescador encontra para salvar a vida é de apostar, de fazer uma aposta com o gênio, dizendo: olha, grande como você é, não é possível que você tenha podido ficar dentro de um recipiente, de um vaso tão pequeno. E daí, claro, o gênio, orgulhoso, aceita a aposta, entra no vaso e o pescador, com muita pressa, fecha esse vaso. E o gato consegue isso. Como o pobre pescador, ele consegue enganar com muito talento.
E além disso, ele consegue fazer isso sozinho. Pois o dono do gato, né, o filho do moleiro, o marquês de Carabas em francês, sacabotas me parece em português, ele quase não faz nada. No fundo, ele é extremamente passivo durante todo o conto. Aliás, não é à toa que o título do conto não é o dono do gato, o mestre do gato, não. É o mestre gato, le maître chat, e não le maître du chat. Isso é significativo, o foco é sobre o gato e não sobre o marquês. O gato, portanto, é um ajudante maravilhoso, sua malandragem acaba por suscitar a admiração do leitor que se identifica com ele, eu acho. Evidentemente, se o gato reverte a situação do filho do moleiro, marquês de Carabas Sacabotas em português, tudo o que ele faz não deixa de ser um pouco egoísta, em certa medida, porque favorece apenas interesses pessoais. Não é, então, um revolucionário que transforma a ordem social, a ordem coletiva. Mas a ação dele dá um alento, pelo menos. Dá a satisfação para o leitor de uma pequena vingança contra a arrogância dos fortes, dos ricos desse mundo. Por isso, apesar de toda a ambiguidade da moral do conto, o Gato de Botas ainda hoje nos aparece como a figura do mistificador simpático, do ladrão admirável. Um abraço. Tchau.